Olá a todos que assistem ao meu canal, eu sou o Marco e sigam-nos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, hoje é dia de análise como prometido. Hoje vamos analisar o game Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Então vamos ao nosso ritual padrão, sem muita enrolação hoje, porque o vídeo hoje tá fenomenal. Vamos partir então para minhas primeiras impressões do game. Então, bora! Eu vou ser sincero com todos vocês, cara. Muita gente me pediu lá na época que eu fiz o combo, na época que eu lancei o primeiro vídeo de combo, né, da saga Metal Gear. Mas, cara, Metal Gear é uma saga tão, sei lá, cara, fodamente complexa, que requer muita pesquisa. Por isso mesmo eu preferi mesmo que demore e que eu não lance agora, até porque já tem um outro vídeo como semi-pronto, né, de uma outra saga que eu já tô trabalhando, ó, já há mais de um mês. E cara, eu vou falar, eu sempre curti demais Metal Gear, mas nunca fui aquele fã fissurado. Poderia até ser, mas na época que eu conheci o Metal Gear, isso foi o que há muito tempo atrás, foi na casa de um amigo e o pai dele que jogava Metal Gear, a gente só olhava. Eu já falei sobre isso na minha análise do Legacy of Kain, que muitos dos jogos que eu conheço hoje e amo, eu conheci na casa desse amigo, mas só que eu e ele não podíamos jogar, o pai dele não deixava a gente jogar nem fudendo, cara, porque era um jogo muito complexo, que a gente não ia entender, não ia saber jogar, porque a gente era muito criança, né, e também porque ele tinha medo que a gente estragasse o save dele, né, e acabou que passou a vontade de jogar o Metal Gear, né, porque na época eu tinha um PC, então os jogos que ele não deixava eu jogar, que eu não conseguia jogar lá na casa dele, como Resident Evil, Dino Crisis, Tomb Raider e outros que eu podia jogar no PC, né? E claro que me tornei grande fã de todos esses, mas Metal Gear, cara, não tinha para PC, ou pelo menos eu nunca achei ele na época, então eu só fui jogar mesmo a saga toda muito tempo depois, já era velho já. Mas olha lá, hein, é muito difícil, cara, eu pegar uma saga inteira e jogar tudo. Eu tenho que estar com muita vontade mesmo pra mim jogar tudo, né? Eu tô pra jogar a saga inteira do Assassin's Creed até hoje, cara, porque realmente, cara, os caras lançam jogo tão rápido que fica difícil de acompanhar. Mas enfim, pra mim a grande complexidade que tem em fazer uma análise de Metal Gear não tá na história em si, porque isso tem milhares de vídeos, artigos e muitas outras coisas contando a história que você vai achar facinho aí na internet. O difícil mesmo é agradar o fã de Metal Gear, cara. O fã de Metal Gear é uma coisa difícil, viu, cara? Metal Gear sempre se manteve praticamente uma obra perfeita, cara, do início ao último recém-lançado, né? Os fãs que seguiram do começo ao fim praticamente se tornaram, sei lá, cara, muito críticos. Então é muito difícil. The Phantom Pain é um grande finale do começo ao fim. Por isso, pessoal, eu peço que vocês aí que estão vendo e querem jogar o game, joguem pelo menos os games anteriores a ele, antes de jogá-lo, claro. Porque senão, quando você for jogar, cara, vai boiar um pouco, entendeu? Dá até para jogar sem precisar jogar os games anteriores. Vocês vão ver por que disso quando eu estiver falando na análise final. Mas mesmo assim, cara, eu vou deixar na descrição a cronologia certinha para vocês de todos os games da série. E claro, se eu tiver errado em alguma coisa, você pode vir aí nos comentários e me corrigir. Então vamos chegar de enrolação, né, e partir logo para a análise final. This pain is ours. If we fail, we lose our chance of revenge. When the time comes, I'll pull the trigger. From here on out, you're on your own. I like working solo anyway. You're a legend in the eyes of those who live on the battlefield.
That's why you have to handle this mission yourself. How and where? Well, that's up to you. Enemy presence detected. Analysis complete. Eliminate him, however you see fit. Don't get spotted. The dream of every ruler. Skullface plans to become a nuclear power. Incoming! Unless we stop him, he'll go down in history a conquering victor. We can't let that happen. They've only got two options. Heaven or hell. No. There's another. Burn with the rest of them. Boss, get out of there! What goes around comes around. You can't run from yourself forever. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, na tradução seria A Dor Fantasma, é um game de ação e stealth em terceira pessoa, desenvolvido pela Kojima Production e distribuído pela grandiosa Konami. E como que é o enredo do game, que como eu disse antes, para vocês terem um entendimento melhor do que está se passando na história do game, pelo menos você vai ter que jogar os games anteriores, de preferência o Ground Zeroes, Metal Gear Solid 3 e também o Peace Walker. The Phantom Pain começa seguindo o final do Metal Gear Ground Zeroes, que eu logicamente não vou dar spoiler, né? Onde mostra Snake, ou então Big Boy, se você preferir, acordando de um coma. Isso seria uma espécie de um prólogo, e você tem que escapar do hospital, que pra mim é uma das cenas mais épicas do game, pois Snake acorda de um coma de 9 anos, cara, e já tem que fugir do mesmo jeito que ele tá dos vilões que queriam acabar com ele 9 anos atrás, que estão ali só para acabar o que eles fizeram 9 anos atrás, que é matá-lo, né? Depois de fazer tudo isso, a história segue normal, com Snake no Afeganistão, e uma coisa que surpreendeu bastante o pessoal que era fã nessa parte era que o game agora ele tá em mundo aberto, mas só que não vai achar que é muito mundo aberto, que não é, isso não é verdade, tá? O game ele é bastante linear, por sinal. Em todo momento o game ele praticamente não obriga você a fugir demais do seu objetivo. O enredo, cara, ele até que é bom, mas existem muitos outros poréns que eu vou falar mais pra frente, né, que vocês vão ver. Além das missões principais, existem também muitas missões secundárias que aumentam ainda mais seu tempo de diversão no game. Ainda falando da história, eu não poderia deixar de falar isso, que é logicamente da Mother Base. Ela é bastante importante porque é nela que você seleciona a missão que você vai fazer. Apesar de que, se você quiser, cara, você não volta pra Mother Base quando termina a missão e foda-se, você segue a história normal. Mas de vez em quando o game ele vai te encher o saco pra você voltar pra lá. Nela também é possível escolher qual equipamento, parceiro, veículo e etc. É possível até mesmo você trocar de personagem jogável. Eu sinceramente eu só joguei com Snake no game todo, prefiro assim mesmo. E cara, a Mother Base é como se fosse, como posso dizer, um The Sims, cara. Ela é como se fosse literalmente sua própria casa, né? Então realmente você vai poder evoluí-la, personalizá-la. Por isso não é meio legal você ficar pulando direto para a próxima missão. Você pode evoluir ela tendo aí membros na sua equipe que você pode recrutar durante as missões. E também recolhendo recursos pelas missões que você faz, como metais. E quanto mais recursos você tiver, mais plataforma você poderá construir na sua base, e cada uma dessas
plataformas, lógico que vai ter um papel fundamental, e cada membro da sua equipe que você recrutou tem uma aptidão que se encaixa com cada uma dessas bases que você construiu. Essas bases podem ser, por exemplo, desde inteligência, de medicina, e cada uma dessas vai ser muito importante. Então você tem que saber colocar cada membro no lugar certo. E cara, imagina, velho, a complexidade disso. Quando você termina o game, a Mother Base vai estar enorme, cara. E não é à toa que ela tem esse nome, né? Por isso, acredito eu, duvido que você deixe passar sua visita à Mother Base, né? Ela é um sistema muito interessante, cara, e muito legal de administrar. Mas pode ficar tranquilo aí, você que acha isso muito chato. Eu, sinceramente, acho super legal. O pessoal da produtora pensou nisso, lógico, e botou um modo automático, né, para os preguiçosos. Você pode deixar no modo automático, onde basicamente o game vai selecionar o lugar certinho para cada membro da sua equipe, sem você se preocupar com nada. A questão da Mother Base, cara, interfere não somente na história, mas também na jogabilidade, que vou falar mais pra frente, né? Uma das coisas que mais dificultam as pessoas que não são fãs de Metal Gear virar fã do game é que o game ele é conhecido por ser muito cinematográfico, ou seja, ele tem mais horas de cutscene do que de gameplay. E por incrível que pareça, a The Phantom Pain deu uma reduzida nesse tempo, pelo que eu pude reparar. Por isso que eu acho que vocês não precisam necessariamente jogar todos os títulos da série para jogar The Phantom Pain. No game há diversas missões e também várias missões secundárias que eu falei também, né? E todas elas, cara, são muito estranhas porque elas não avançam muito na história, mas é justamente isso que você pensa, né? Muitas vezes você vai parar e se perguntar se a história empacou ali, né? Ainda existem diversos personagens que praticamente não vão interferir em nada na história. Por isso, se você for jogar, eu vou dar uma dica para você que está jogando pela história realmente. Se liga somente nos pequenos detalhes, porque é justamente neles, cara, que estão o que realmente aconteceu depois de Ground Zero, né? O que está acontecendo na história realmente, e também outros detalhes que são importantes para acrescentar na história. Geralmente essas histórias são contadas em uma fita cassete que o Snake pode escutar, então é só prestar atenção nos pequenos detalhes. Em questão de jogabilidade, para mim, essa indiscutivelmente é a melhor parte. A jogabilidade de The Phantom Pain, cara, é tão simples e fácil de entender que qualquer novato aí consegue jogar de boa. Eu gostaria até de fazer uma comparação bem ousada em questão de jogabilidade. Ela tá parecendo até um pouco, cara, com Hitman, sabe? Usar a inteligência, a furtividade ainda é uma parte fundamental, mas se você tem um estilo mais ousado como o meu, de sair atirando em todo mundo, ainda assim tá bem divertido. Outro ponto muito bom pra mim são as camuflagens. Até mesmo uma caixa de papelão você pode usar como camuflagem. Realmente é incrível, cara. E voltando a falar da Mother Base, como eu falei que ela ia voltar, né? Nela há o que chamam de FOB, que são bases que você pode criar online e que se torna possível de outros jogadores jogando invadam ela. E lógico que você pode invadir a deles também, né? E caso isso aconteça, de algum jogador invadir sua base, você pode imediatamente largar sua missão que você está fazendo e ir resolver isso. Ou então você pode selecionar uma equipe e mandar ela para lá para resolver para você. É certamente uma coisa muito legal de se fazer, muito interessante. Eu sinceramente, apesar de eu achar muito legal, é muito enjoadinho de se fazer isso, cara. Eu não achei lá muito divertido, mas tem gente que gosta, né? Existe também nesse modo que seriam as transações, onde você pode comprar bases com moedas em game, que você pode conseguir de graça, né? Mas aí que tá a polêmica da história, né? Se você pôr dinheiro no game, você consegue obter itens muito mais rápido. Existe também uma moeda que eu esqueci de falar, né? Que são os pontos de Mother Base, onde você gasta com armas, itens, ou na própria Mother Base mesmo. E claro, essas moedas, os pontos de Mother Base, não vão ser usados online, tá? Esses pontos só servem somente para usar na Mother Base. E dentre as coisas legais, é lógico que eu não posso deixar de falar do cavalo, que é muito útil, pois ele pode se locomover muito rápido pelo cenário,
Mas pra mim o The Dog com certeza é o melhor. Com ele você pode mandar matar um soldado, por exemplo. Mas isso, claro, se tiver poucos soldados, porque se tiver muitos e ele for atacar o cara, ele vai acabar sendo descoberto e ferido e tendo que ser retirado do campo. Em questão gráfica, sim, cara, eu não tenho nada a reclamar dos gráficos. Eu joguei no PC e todos os gráficos, tanto iluminação, sombra, estão muito bonitos. Não tive problema nenhum com queda de frames. O game ele é mundo aberto até certo ponto. Por isso eu dei uma boa explorada no game. Realmente eu não vi muitas coisas feias. Realmente a produtora tá de parabéns, porque tá muito bonito o gráfico e realmente muito caprichado. Em questão de áudio, cara, todo o áudio do game, tanto trilha quanto dublagem, é muito boa. Porém, cara, quando a gente fala de Metal Gear, principalmente quando a gente fala de Snake, né? Todo mundo que joga Metal Gear sabe disso, né? Que o Snake ele é praticamente mudo, velho. Os diálogos dessa vez estão bem melhores do que os anteriores. O antigo era meio, sei lá, estranho. Era muito clichê os diálogos. Os caras falavam, por exemplo, vamos lá pra base. O outro respondia base como se fosse uma pergunta, sei lá, cara. Agora não acontece muito isso. Mas quando o Snake fala, cara, é praticamente clichê. Você já sabe basicamente o que ele vai falar. Mas a dublagem dele é impecável, assim como os demais personagens. Um ou outro é ruim, mas faz parte, né? Bom, pessoal, chegamos à parte de mais importância de todo o vídeo de análise, as notas. Em questão de história, como vocês puderam ver, eu falei muito pouco da história, justamente porque nesse quesito, cara, ela tá pouco destacada. Na verdade, eu diria que Metal Gear The Phantom Pain tem tantas coisas boas que fica difícil falar mal de qualquer coisa. Eu acho que em questão de história, 9,5 é muito bom. Em questão de jogabilidade, a jogabilidade do game ela é bastante interessante, é bastante viciante por sinal. O game nesse quesito ele não decepciona ninguém, pelo contrário, ele até mesmo para aqueles que não são fãs vão se atrair muito por ele, com certeza vão se divertir demais. Eu acho que a nota mais justa para a jogabilidade é 9,5 também, com certeza. Em questão gráfica, se já não bastasse tudo isso ser bom demais, os gráficos vêm para surpreender, né? Quero dizer, surpreender não, ampliar o que a gente já sabia que ia ser bom, né? Os gráficos, todos eles estão muito bem feitos e com certeza leva 8,5 fácil. Em questão de áudio, todo o áudio do game é ótimo, cara. Há poucos diálogos de nossos personagens, como o Snake, como a gente já tá acostumado, né? Mas isso não deixa o cara menos foda do que ele já é, né? Pelo contrário, só torna ele um herói único pra gente. E claro, não torna só dublagem bosta. Então 9 pro áudio é bom demais. Bom, pessoal, somando tudo, chegamos ao número de 36,5, dividindo então por 4, chegamos à nota de 9 pro game. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain é um grande final de uma série que conquistou muitos fãs e que com certeza é um game incrível. Ele pode até pecar em alguns pontos da história e do enredo, porém um grande final faz você ignorar tudo isso. Afinal a gente está falando de uma série que marcou gerações e o game com certeza vale muito a pena jogar e rejogar novamente. Vale cada centavo com certeza e vai muito além disso, não somente The Phantom Pain, como também a saga inteira. É uma verdadeira obra de arte. Bom, galera, então foi isso. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado. Muita gente está falando que The Phantom Pain vai ser o melhor game do ano, mas na minha humilde opinião, é uma opinião não levando o lado pessoal, né, em conta. Para mim, em um senso crítico, quem leva esse título, cara, com certeza é o The Witcher 3. Mas também, pra mim, eu sei que quem faz o game do ano realmente é você, cara. Então, se pra você Metal Gear é o melhor game do ano, sempre será, não tem como discutir isso. Bom, é isso. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscrevam para não perder nada. Deixe seu like para me saber se o vídeo foi tudo ok. E não esqueça de comentar também, que isso me motiva bastante. Beleza, até a próxima com mais e falou!
Alright.